Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Muito obrigado pelo carinho. Vamos falar de muito futebol, vamos falar de Copa do Nordeste. Ontem tivemos os jogos destas quartas de final da competição, partidas de ida. E como destaque, a vitória do CRB em cima do Sport, hein? Que partida o CRB fez, hein? Não foi o fato só de ter vencido, não. O fato de ter vencido e convencido. Jogou muito o CRB ontem diante do Sport e agora é acompanhar a preparação do Galo para tentar manter esse ritmo para outro duelo contra o clube pernambucano, que promete ser bastante movimentado no próximo final de semana. O CRB que poderia até ter vencido por mais. Se fosse 3, 4-1, não seria exagero, pelo que o CRB apresentou na partida de ontem, onde venceu o Sport pelo placar de 2-1 no estádio Rei Pelé. Daqui a pouco você vai poder acompanhar os detalhes dessa vitória do Galo, que abre vantagem, né, em busca de uma das vagas na semifinal. Vamos falar de hexagonal do Campeonato Alagoano, também quadrangular da permanência. Tivemos 2 partidas sendo realizadas ontem e tudo o que aconteceu em um meio de semana movimentado no futebol brasileiro, com alguns clássicos estaduais. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esses e outros assuntos no Canal Esportes desta quinta-feira, que está apenas começando. Conto com sua audiência. Voltamos já. Que a gente não esquece. Com aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Fazer pão. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. Descobri que eu posso ser quem eu quiser. Um super-herói e um astronauta. Posso conhecer a lua e o fundo do mar no mesmo dia. E às vezes, o que dá medo nem sempre é tão assustador assim. E que nada é mais importante do que ter amigos e família. E sei que amanhã é mais um dia cheio de novas descobertas. Mais de 3 milhões de crianças no Brasil não têm direito à infância. Toda criança merece ser criança. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.
Beleza, agora sim, começando o Canal Esportes. Lembrando que nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com e você pode mandar seus áudios, seus textos para o nosso WhatsApp, que é o 981079872, tá certo? Eu vou começar o programa de hoje falando, daqui a pouquinho nós vamos trazer informações do futebol, mas deixa eu falar rapidamente aqui do MMA. Você sabia que o UFC 198 vai ser realizado em Curitiba, no Paraná? E esse evento está sendo já considerado um sucesso. O evento só acontece no final de abril e todos os ingressos para todos os setores praticamente vendidos. Apenas 3 horas, viu, Felipe Ferreira? 3 horas de venda antecipada dos ingressos acabou sendo suficiente para esgotar a coisa. Fantástico, né, o trabalho do UFC nesse processo de valorização das artes mistas e principalmente do desempenho de atletas no MMA. Muita gente não concorda, não gosta muito por se tratar de um esporte que, querendo ou não, é um esporte sangrento, é um esporte onde você vê 2 atletas se degladiando, essa é uma realidade, mas existe por trás de tudo isso uma essência do esporte, um respeito por parte dos lutadores. E daí o que acontece? Um evento sendo considerado um sucesso com mais de um mês para que ele possa ser realizado. Então tem uma coisa importante no processo. E olha aqui os ingressos. Você sabe quanto é que custa o ingresso mais barato, Felipe? R$ 196 para o UFC Brasil, UFC 198, em Curitiba do Paraná. E o mais caro? Alguém dá um chute aí? Dá um chute aí breve aí, Felipe. Quanto é que você acha que foi o ingresso mais caro? 600. O Felipe disse 600. Josiel, quanto é que você acha que foi o ingresso mais caro do UFC aqui no Brasil? Mais caro, para o setor VIP. O Felipe disse 600. 650. Vocês são generosos. A categoria Octógono Prêmio coloca o valor do bilhete individual R$ 2.500. Para você estar ao lado dos grandes nomes do UFC, do MMA, por algumas horas. R$ 2.500 fora a consumação lá dentro, só para entrar. Só para entrar. Então, na categoria Octógono Prêmio foi o valor mais caro e, por incrível que pareça, viu, gente? Tanto se fala em crise no Brasil, mas 3 horas apenas acabaram sendo suficientes para esgotar boa parte dos setores desse UFC, que terá Anderson Silva, que terá Fabrício Verdun, que vai ter Vitor Belfort, que vai ter o Jacaré, vai ter os maiores atletas brasileiros em ação no próximo mês. Então, situação importante, nós estamos trazendo aqui na abertura do Canal Esportes, para que você possa tirar daí do outro lado as suas conclusões. Estamos, de fato, em crise ou não? Pois é. 34 mil, viu? Para quem não sabe, 34 mil ingressos. O evento vai ser realizado na Arena do Atlético Paranaense. Então, por aí você tira, né? No estádio de futebol vai ser realizado o evento. Então, não tem o que falar em termos de espaço, né? Capacidade. Nós não estamos falando de um ginásio, estamos falando de um estádio onde o evento vai ser realizado. Vamos falar de Copa do Nordeste. Ontem tivemos muitos jogos, né, rapaz? A rodada que começou com as partidas de ida das quartas de final da competição. Nós não tivemos um encerramento desta rodada, por quê? Porque nós teremos um jogo sendo disputado hoje ainda, que é a partida do Campinense. O Campinense que vai enfrentar o seu adversário hoje. Nós vamos daqui a pouco repercutir esses detalhes no Canal Esporte, dessa sequência da Copa do Nordeste. Mas ontem nós tivemos muitas partidas, pelo menos 4 jogos sendo realizados. Aqui em Maceió nós tivemos o CRB enfrentando do Esporte e, como eu falei na abertura do programa, o CRB fazendo uma grande apresentação. O CRB jogou muito ontem contra o Esporte, não é oba-oba, não é vender ilusão para a torcida, porque quem me conhece sabe, eu não sou de fazer muita festa em relação a... Agora nós temos que enaltecer, gente. O CRB jogou muito diante do Esporte, o CRB sobrou. O CRB sobrou dos 96, 97 minutos de partida. Eu poderia dizer que o CRB foi, durante 80 minutos aí, superior à equipe do Esporte. Teve momentos de oscilação no jogo, mas o Esporte não criou oportunidades reais, bateu tanto no CRB como se imaginava. O Esporte que eu vi ontem foi um Esporte de muito mais grife. Com o Diego Souza jogando futebolzinho com feijão com arroz. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos resultados de ontem na Copa do Nordeste, os jogos que acabaram sendo realizados pelas partidas de ida desta fase de quartas de final da competição. Vamos colocar na tela, Felipe, esses jogos aí, rapidinho? Fortaleza 1, o Bahia 2. O Bahia abriu vantagem, Felipe. O Bahia abriu vantagem nesse primeiro jogo já, né, da Copa do Nordeste. Vai jogar pelo empate na partida da volta. O Santa Cruz
jogou contra o Ceará e venceu de virada pelo placar de 2-1. O jogo foi na ilha, no Arruda, né? No estádio José do Rego Maciel. O CRB jogou contra o Sport no estádio Repelé e venceu também pelo placar de 2-1. Eu falei 4 jogos, na verdade 3 jogos realizados ontem e o 4º jogo vai ser hoje, exatamente entre Salgueiro e Campinense, jogo que está marcado para as 9h30 da noite no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, no interior de Pernambuco. Então, os 3 jogos aí, acabou tendo o CRB como o time mandante vencendo, Santa Cruz o mandante vencendo e um visitante vencendo. Os 3 resultados de 2-1 nesta fase de quartas de final, a segunda fase da Copa do Nordeste. Vamos acompanhar então como foi o desempenho do CRB, com imagens do Esporte Interativo. Veio a vitória do Galo em cima do Esporte pelo placar de 2-1. Vamos lá. Bola rolando. Está valendo para você em todo o Brasil as emoções da Copa do Nordeste. Vem Diego Souza, o capitão do time. Tá aí o Diego, botou na frente, boa bola pro Lênis, mandou para fora. O Reinaldo Lênis tentou o toque de biquinho, ela passou muito perto. Melhor para a equipe do Esporte, Vinícius Araújo mandou de fora. Arriscou de longe, o Vinícius acabou mandando para fora. Marcos deu bobeira, domínio do René, tocou pro Vinícius Araújo, espalma o goleiro Juliano. Mandou uma sapatada na bola o Vinícius Araújo. Em lançamento em profundidade, bola pro Lúcio Maranhão. Chegou na boa, Lúcio Maranhão. Danilo Fernandes faz a defesa. Na frente, que bolão, na boa, tentou o cruzamento, René, Vinícius Araújo chegou na área, tocou pro Diego Souza. Defendeu Juliano. Uma boa chance para cada lado. O jogo melhora, cresce em emoção. Se manda pela direita o Bocão. Fez a finta no meio de 2, insistiu. Tá aí o Bocão, o cruzamento é bom pro Lúcio Maranhão. Corte da zaga, Daxon. Defendeu o Lúcio Maranhão. Gol! É do CRB. Lúcio Maranhão. Aos 11 minutos do primeiro tempo, na hora que o jogo esquentava, o CRB chegou em bloco na grande jogada do Bocão. Esse aí fisicamente está muito bem na temporada, Reinaldo Lênis. Invadiu a grande área, bateu direto, que golaço! Gol! É do Esporte! Reinaldo Lênis numa jogadaça individual. Deixa eu ver aqui a subida do Esporte. Vem chute pro gol, espalma Juliano. Um chute quentíssimo do René. Juliano muito bem para espalmar. Vamos embora, autorizar o árbitro. Bola rolando para a etapa final. Um CRB, Lúcio Maranhão. Um Esporte, Lênis. Grande lançamento. Chegou o Bocão, cruzamento é pro Lúcio Maranhão, perdeu! Lúcio Maranhão estava nas costas da defesa. O Henrique subiu, não deu em bola. E o Lúcio Maranhão sozinho perde uma grande chance. Aí o Somália levantou a cabeça, faz o lançamento na ponta direita pro Bocão, dominou o Bocão, cruzamento pro Lúcio, olha o Somália! Gol! CRB! Somália! Com muita liberdade vai chegando. Diego Jussani na marcação. Tá aí o Diego Souza, rolou atrás pro René, ajeitou. Luiz Antônio na frente pro Maicon, espalma Juliano! Uma jogada muito bem desenhada, que saiu da esquerda, acabou na direita, com a bomba do Maicon. E o Juliano salvando o CRB. Marcos fez a finta, invadiu a área e o Marcos rolou pro Bocão. Danilo Fernandes. Olha, uma
oportunidade que pode fazer muita falta lá na frente. Richelli roubou no campo de ataque, bola para o Diego Souza, pintou o empate, Diego Souza na trave! Na trave o biquinho do Diego Souza! Tenta prender a bola no campo de ataque do CRB. E o árbitro apita fim de jogo no Rei Pelé. O CRB vem. Ok, então, você viu os melhores momentos com imagens do esporte interativo dessa vitória do CRB. Deu para tirar suas conclusões, né? O esporte teve algumas oportunidades, mas o CRB, as oportunidades reais acabaram sendo do time alagoano. O CRB poderia ter vencido por 3, por 4, não seria exagero nenhum. Em uma arbitragem muito confusa, por sinal, onde poderia ter, sim, punido de uma maneira mais rigorosa os atletas que acabaram em determinados momentos do jogo se exaltando, como o lateral direito Samuel Xavier, da equipe do esporte, que poderia ter sido expulso pela sequência de faltas, pelo acúmulo de faltas durante a partida. O CRB que volta a jogar no próximo sábado, 6 da noite, na Ilha do Retiro, jogo da volta, o empate da CRB na semifinal, mas mesmo assim é uma parada muito difícil porque o CRB perde jogadores importantes para a sequência da competição. O Daxon é um deles, fez uma boa partida ontem, mas foi punido com o 3º cartão amarelo e vai ter que cumprir suspensão automática. Somália fez uma grande partida, não só pelo segundo gol, o gol que deu a vitória ao CRB, mas por seu desempenho durante os 96 minutos de partida. Vamos falar de campeonato alagoano. Ontem nós tivemos partidas pelo hexagonal decisivo e pelo quadrangular da permanência. Eu quero começar primeiramente pelo quadrangular da permanência, porque ontem tivemos 2 jogos, 4ª rodada da competição. Faltam apenas 2 rodadas, para quem não sabe, para ser apresentados para o público alagoano, os amantes do futebol de Alagoas, as equipes rebaixadas para a Série B no próximo ano. Vamos dar uma olhada então, como foi os 2 jogos de ontem com esses gols que nós vamos mostrar na tela com imagens da TV Gazeta. Vamos acompanhar. Abriu o marcador para o Ipanema. Mostrando. Silas fazendo 1-0 para o Ipanema. Primeiro gol aí da partida foi marcado pelo jogador do Ipanema. O Ipanema é amarelo, né? Ipanema e 7 de setembro. Os gols do Ipanema marcados por Pitbull e Lucão. O Wilson diminuiu para o 7 de setembro. O Wilson diminuiu para o 7 de setembro e ficou assim. O outro jogo da rodada, o Penedense jogando contra o CSE. O Luiz Paulo fez os 2 gols da equipe do CSE. Olha aí, Luiz Paulo cobrando o pênalti, mas o resultado foi 2-2 entre as equipes. Você viu tudo aqui no Canal Esportes, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha então como ficou, né, trazendo aqui a classificação do quadrangular. Do quadrangular da permanência do Campeonato Alagoano. 7 de setembro tem 7 pontos, em segundo o CSE. Não precisa nem explicar, né? Os clubes de vermelho aí são os clubes que se encontram na zona de rebaixamento. Então Penedense e Ipanema são os clubes que se encontram na zona de rebaixamento. Hoje o Penedense tem 5 pontos e o Ipanema, que ontem conquistou a sua primeira vitória no campeonato. Imagina você, meu querido Márcio André. O Ipanema precisou de 14 jogos para vencer uma partida no Campeonato Alagoano. Foi a primeira vitória ontem, 2-1. Pois é, 2-1 em cima do 7 de setembro. 14 jogos o Ipanema teve no campeonato, só tinha até aqui um empate. E ontem conquistou a primeira vitória. Como nessa fase os pontos são zerados, o 1 ponto que o Ipanema conquistou na primeira fase não conta. Então, só valeu mesmo a vitória de ontem. Mesmo assim, o Ipanema ainda permanece na lanterna do grupo. Os próximos jogos desse quadrangular da permanência. Olha aí. 2-2 Penedense e CSE, 2-1 pro Ipanema em cima do 7 de setembro. Nos próximos jogos, Penedense e Ipanema, duelo dos desesperados, né? As últimas equipes da competição aí nesse quadrangular. Quem perder estará praticamente rebaixado. Essa é a realidade. E o CSE joga contra o 7 de setembro, querendo dar um passo importante nesta penúltima rodada do Campeonato Alagoano no quadrangular da permanência. Pelo hexagonal decisivo, tivemos também um jogo ontem sendo realizado no hexagonal decisivo do Campeonato Alagoano. E o Cururipe jogou contra o Murici. O jogo foi no estádio José Gomes da Costa, casa do Murici, e o time da casa perdeu pelo placar de 1-0. O Eninho, uma das grandes contratações do Murici para o Campeonato Alagoano, desperdiçou um pênalti, né? E o gol do Cururipe foi marcado por Sadraque.
1-0 foi o resultado do Coruripe. E o Coruripe agora, com esse resultado, nós teremos na sequência da rodada domingo com CSA e ASA. E o encerramento só acontece no dia 10 de abril, com o duelo entre CRB e Santa Rita no estádio Rei Pelé. Com isso, a situação de momento no hexagonal, com a vitória de ontem do Coruripe, é a seguinte: CSA líder, 6 pontos. Em segundo, o CRB com 6. Em terceiro, Coruripe com 3. O Muricy agora caiu para a 4ª colocação, com 3 pontos. E a vitória do Coruripe ontem tirou o ASA da zona de classificação. O ASA tem 1 ponto apenas ao lado do Santa Rita. O ASA é o 4º, o Santa Rita é o 5º. Surgiu a informação mentirosa, por sinal, de que se o CSA vencer a equipe do ASA no próximo domingo, o CSA já estaria na Série D do Campeonato Brasileiro. Por que eu digo que a informação é uma informação mentirosa? Vamos supor que o CSA vence a equipe do ASA. O CSA vai a 9 pontos. Tudo bem. O CRB fica com 6, porque não vai jogar, vai ficar com um jogo a menos. Só que Coruripe e Muricy são equipes que também não têm a Série D, não tem calendário. Então, assim como o CSA, hoje, das 4 equipes que se encontram no campeonato, CSA, Coruripe e Muricy, 3 se encontram no grupo de classificação para 2 vagas apenas de Alagoas na Série D. Alagoas tem 2 vagas da Série D. Então, não tem como ter 3 vagas. Se tem 3 times que não tem calendário, Muricy, Coruripe e CSA, e só o CRB é o único clube que tem calendário desses que se encontram na zona de classificação, nós não podemos dizer que se o CSA vencer o ASA, o CSA vai estar na Série D do Campeonato Brasileiro. E existe, muitas vezes, assim, uma falta de responsabilidade, sabe, de alguns companheiros da imprensa em dar a informação. Precisa dar informação de uma maneira correta, de uma maneira concreta para os nossos telespectadores, para os ouvintes, em respeito a eles mesmos. Porque tem muito torcedor dizendo, se o CSA vencer, não, gente, tem calma. O CSA vai conquistar, precisa conquistar esse calendário para a Série D, mas tem que entender que são 2 vagas para Alagoas e tem 4 times disputando, ele e mais 3. Então vamos ter calma, o momento do CSA é bom, mas nem por isso nós precisamos dizer aqui que o CSA já tem a vaga da Série D, sem a equipe ter conquistado essa situação. Ontem tivemos clássico nos campeonatos estaduais. Tivemos clássicos em alguns estaduais pelo Brasil. E no Rio de Janeiro, o tabu continua. O tabu continua. Tudo porque há exatamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses, o Flamengo não sabe o que é vencer o rival Vasco da Gama. E ontem as equipes se enfrentaram em Brasília. Você vai acompanhar os gols dessa partida agora, desse clássico, um dos maiores do futebol brasileiro. Jogo no estádio Mané Garrincha, com imagens da ESPN. Vamos ver. Aí o primeiro gol do Flamengo, gol da partida, né? Marcelo Cirino recebeu essa bola e com um leve toque de cabeça fez 1-0 para o Flamengo. Posição legal do jogador do Flamengo. Flamengo que bateu tanto, mas 2 minutos depois, Riascos, de cabeça, fez o gol de empate do Vasco. Placar final 2-2. No final do jogo deu confusão, foi, Felipe? No final do jogo teve confusão? Foi, né? No final do jogo deu confusão. O Guerreiro falou? Vamos lá, então. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver o que é que o peruano Paulo Guerreiro falou a respeito do empate. Avalia aquelas questões que aconteceram ali com o Rodrigo? Nada, isso é do jogo, né? Pergunta mais bem para o Rodrigo como que ele está, tá bem? Guerreiro, Muricy falou que você mal conseguia falar quando você chegou aqui, de tão cansado, que ele preferiu nem conversar com você. Conta pra gente como é que foi esse seu esforço para estar aí. Bem. Descansei muito hoje para recuperar e graças a Deus consegui estar hoje no campo. Poucas palavras, o Guerreiro, a respeito desse empate do Flamengo. É verdade que teve troca de soco não, mas teve troca de empurrão, teve cotovelada depois do jogo, né? O pessoal aí da nossa equipe técnica está indo buscar algumas dessas imagens, inclusive que se encontram nessa aba de baixo, viu, Felipe? Que teve aí empurra, teve cotovelada, né? Os técnicos depois falando a respeito desse assunto. O Guerreiro que perdeu uma oportunidade tanto de querer, de fazer gols pelo Flamengo, que foi a equipe que teve mais oportunidades no clássico, mas o Vasco permanece muito bem na liderança dessa segunda fase do Campeonato Carioca e o Flamengo está fora da zona de classificação do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, né? Apesar de tudo, um jogo que foi bastante movimentado, é preciso dizer isso, né? E os sites já colocam aqui, na manhã desta
quinta-feira, né, como destaque esse duelo que teve aí, né, ingredientes de muita emoção, tempero de um grande clássico, e aqui o pacotão do clássico revela o que de mais interessante aconteceu no Flamengo 1, Vasco 1, ontem em Brasília. Nós temos aí algumas imagens a respeito desse jogo, é isso, Felipe? Eu posso... Hã? Podemos trazer o que daí? É a confusão? Então vamos mostrar, Vamos mostrar para os nossos telespectadores um pouquinho dessa coisa triste do futebol. Vamos lá. Olha aí, alguns momentos em que a partida teve esses ingredientes, o Rodrigo e o Guerreiro se desentendendo, olha aí. O Rodrigo é cínico pra caramba, né, rapaz? Essa é a realidade, olha aí. O Guerreiro conversando com ele querendo intimidar o Guerreiro, ele beliscando no peito do Guerreiro. É para poder irritar o jogador, né? Isso, olha aí. O Guerreiro acabou atingindo o jogador do Vasco. Tomou cartão amarelo. Olha aí. Não tinha nada a ver, né, rapaz? É porque o Rodrigo ele é chato pra caramba. Olha aí, ele beliscou o Guerreiro. Né? Ele beliscou o Guerreiro. Então, é experiente, né? Jogador experiente que acaba muitas vezes... E tem sido uma característica do Rodrigo. Foi assim com o Fred, entendeu? Agora com o Guerreiro. Ele chega no principal jogador da equipe adversária e tenta mexer com o psicológico para tentar abalar e acaba muitas vezes conseguindo, como foi esse lance do Guerreiro, onde ele acabou forçando esse cartão amarelo no Guerreiro, beliscou o atleta do Flamengo e claro que isso cabe ao STJD do Rio de Janeiro, que tem que julgar esse atleta e independente da atitude dele, ele tem que ser punido por estar agredindo. O beliscão é uma agressão sim e o árbitro tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, muita atenção nesse momento. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria que traz o pacotão do clássico com os lances curiosos, né, pra gente encerrar o Canal Esportes de hoje. Pacotão do clássico, revanche de Arão e duelo entre Guerreiro e Rodrigo. Atacante rubro-negro e zagueiro Cruz Maltino trocam provocações durante todo o jogo. O volante se vinga da caneta de Andrezinho com um bonito lençol. Em um jogo truncado, repleto de faltas e com muita correria, o duelo entre Guerreiro e Rodrigo simbolizou bem o clássico entre Flamengo e Vasco. O atacante peruano e o zagueiro trocaram provocações o tempo inteiro, com direito a beliscão do defensor no peito do rival, que retrucou com uma cotovelada e escapou de ser expulso. No fim, ficou tudo igual, assim como no placar de Brasília, 1-1. Kits também estão William Arão e Andrezinho. No primeiro clássico do ano, o vascaíno deu uma caneta no adversário e tirou onda. Lembra da sopa com garfo? Desta vez, o volante rubro-negro foi o Algoz. Deu um belo lençol no rival e saiu jogando com categoria para delírio da torcida do Flamengo. E aí, mais uma vez, a imagem da cotovelada do Guerreiro, que nós já mostramos. O lance do William Arão também está sendo destacado, né? O lençol em cima do Andrezinho. E esse lance aqui, que acabou sendo classificado como o lance clássico, né? O Guerreiro jogou 180 minutos em 2 dias, defendeu o Peru na terça-feira pelas eliminatórias. E se tivesse mais descansado, não teria perdido um gol incrível, quando na pequena área chutou fraco e possibilitou ao caído Martin Silva a fazer uma ótima defesa, né? Teve essa chance que o Guerreiro teve, clara, para poder fazer o segundo gol do Flamengo, mas acabou sendo desperdiçada essa oportunidade, porque o goleiro do Vasco, Martin Silva, fez uma grande defesa. Por falar em Martin Silva, talvez mais descansado, porque ele não é titular da seleção do Uruguai, e o Muslera que é o titular da seleção do Uruguai, e isso acabou também fazendo com que o Martin Silva ganhasse um destaque no decorrer da partida, criasse situações para poder salvar o Vasco de uma derrota. A categoria Júlio César fez Gabriel de bobo no fim do primeiro tempo, também teve esse lance que acabou ganhando destaque, e são situações que o clássico proporcionou para esse empate entre Flamengo e Vasco. Nós temos aqui a imagem do gol perdido pelo Guerreiro e por esse ângulo você talvez tire aí as suas conclusões. Olha aí, chute fraquinho, mas não se perde um gol desse não, cara. Eu não tinha visto esse lance não. Olha para aí, Felipe. Não se perde não um gol desse não. Sem perna, totalmente sem perna, o Guerreiro que teve essa chance de fazer o segundo gol, que seria o gol da vitória do Flamengo. Mas... chorumelas à parte, o Vasco segue sem perder no Campeonato Carioca, invicto, e está com mais de 4 meses que não perde um jogo oficial. Agora na temporada não pode ser diferente. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes de hoje, deixando um forte abraço para você. Amanhã estaremos de volta falando mais de futebol, repercutindo a rodada do final de semana e trazendo todos os detalhes para você de um final de semana que promete ser com muitas emoções para o futebol de Alagoas, com o clássico CSA e Asa no domingo e antes o CRB jogando contra o Sport na Ilha do Retiro. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã. Voltaremos para falar mais de esportes. Tchau, tchau.